E amanhã vai ser o grande dia que o mercado aguarda, o famoso dia da libertação que o Trump vem falando há dias. Isso pode impactar diretamente o preço do Bitcoin, das criptomoedas, de todos os ativos de risco do mundo. Vou estar falando disso nesse vídeo, vou estar explicando os movimentos que o mercado fez hoje, o que está por trás desses movimentos. Também vou estar explicando, pessoal, aí atualizando a análise gráfica do Bitcoin, vou estar atualizando a análise dos eventos macroeconômicos relevantes que tivemos hoje. Tivemos alguns sinais de alerta para a economia dos Estados Unidos. Também vou estar atualizando a análise de sentimento do Bitcoin, a análise dos gráficos das principais criptomoedas, comentar sobre uma criptomoeda que caiu mais de 60% hoje, pessoal. Pois é, teve uma moeda aí que teve um dia nervoso e já está caindo mais, vou falar disso. Mas antes de continuar, pessoal, primeiramente não deixem de se inscrever aqui no canal Criptográfico no YouTube, ativar o sininho para receber as notificações, deixar o like aí embaixo para dar aquela força, deixar seus comentários também aí embaixo. E, pessoal, se vocês quiserem que eu analise alguma criptomoeda, tiverem alguma dúvida, deixem aí nos comentários que amanhã de manhã eu vou responder, eu vou voltar a responder os comentários. Eu andei sem tempo aí nos últimos meses, tá? Mas agora as coisas estão se normalizando novamente. E bora lá falar da situação do Bitcoin, que é o que todo mundo está interessado, né? Pessoal, quando a gente vê aqui o gráfico de 1 hora do Bitcoin, vou começar pelos tempos gráficos maiores, tá? Depois eu vou lá nos tempos gráficos menores para a gente fazer uma análise conhecida como top-down, tá? Começando aqui dos tempos gráficos maiores, gráfico diário do Bitcoin, o que a gente vê, pelo menos o que eu vejo aqui, que ele rompeu ali algumas semanas atrás um topo duplo. Se a gente fizer uma projeção de alvo para esse topo duplo, a gente vê alvo lá na região de aproximadamente 68, desculpem, tá, pessoal? O alvo aqui está na região dos 73, 74 mil dólares. Então eu projetei esse negócio aqui hoje meio errado aqui, tá? O alvo ali na região de suporte dos 73, 74 mil dólares por ali, que é também 61% da retração de Fibonacci, um ponto muito relevante de suporte, foi o topo histórico anterior, tá? Então, é uma região aí que tem tudo para ser um suporte forte, na minha visão pode ser uma boa região de compra, tá? Indo aqui, pessoal, para os tempos gráficos menores, tá? Gráfico de 4 horas, a gente vê ali que o Bitcoin nos últimos dias rompeu para baixo uma cunha ascendente, que é um padrão que normalmente indica queda, né? Se a gente fizer aqui um desenho, a gente consegue traçar aqui as linhas e desenhar uma cunha ascendente, né? Tendo sido rompida para baixo, com alvo na região também dos 74 mil dólares, 73, tá? Então, nos tempos gráficos maiores, a gente vê esses sinais aí de queda, né? Os sinais de que o Bitcoin pode buscar a região dos 73, 74 mil dólares, tudo está indicando para isso. Mas isso pode levar dias ou talvez até semanas, não dá para saber exatamente quando, tá? Mas quando a gente vai aqui para o gráfico de 1 hora, a gente tem aí algo diferente, né? A gente tem aqui, pessoal, um ombro, cabeça, ombro invertido aqui no gráfico de 1 hora e ele já foi rompido, tá? Ontem tinha gente falando em ombro, cabeça, ombro invertido, só que o pessoal estava desenhando esse negócio aqui de um jeito que eu não sei, tá? A gente não tinha tido o rompimento da linha de pescoço. Enquanto não rompe a linha de pescoço, a gente não tem a figura, tá? Então, se a gente fizer aqui o desenho no gráfico de 1 hora, a gente vê aqui sim um ombro, cabeça, ombro invertido. E aqui embaixo, pessoal, a gente vê também o volume de negociação subindo bastante aqui ao longo da figura, o que é muito característico do ombro, cabeça, ombro invertido. Tá? Geralmente você tem um aumento do interesse e é isso que aconteceu. E para a gente saber aqui até onde o Bitcoin pode ir nas próximas horas aí, após ter rompido esse padrão, a gente faz a projeção dele para cima e o alvo está na região dos 86.700 aproximadamente. Tá? Então o Bitcoin, que agora está em 81.100, pode buscar a região dos 86.600. Só que, pessoal, tem um probleminha aqui, tá? Se o Bitcoin buscar esse alvo aí dos 86.600, por aí, 86.700, ele não vai estar invalidando aquela cunha descendente que ele rompeu nos últimos dias, tá? Então ele continua no cenário de baixa, não vai estar invalidando também nem aquele topo duplo que ele rompeu para baixo no diário. Então seria aí mais um movimento de pullback, o mercado voltando, retraindo um pouco, subindo um pouco, para depois cair mais, tá? É o que parece, tá? E nem aquele topo duplo, né? O topo duplo, para a gente descaracterizar ele, a gente precisaria do Bitcoin fechar com bastante força acima, bem acima dos 90 mil dólares, tá? Enquanto isso não acontecer, a gente continua também com esse topo duplo aí atrapalhando o mercado. E, pessoal, a gente não pode deixar de olhar o que aconteceu hoje, tá? Hoje a gente teve um dia de subida, não só para o Bitcoin, tá? O Bitcoin subiu hoje, na minha visão, acompanhando bolsas americanas, tá? Não consigo ver aqui um outro motivo, né? Algo relevante que tenha acontecido hoje para fazer o Bitcoin subir, tá? Eu acompanho todas as notícias, vi notícias boas, notícias ruins, mas não vi nada que sozinho justificasse essa alta.
E na minha visão, essa alta ela pode ter sido provocada hoje pela subida do SP500, tá? Deixa eu ver aqui. O gráfico aqui está mostrando o gráfico do Ibovespa, né? Que não é o gráfico que a gente quer ver, né? Deixa eu ver aqui. Esse aqui, pessoal, tava mostrando o gráfico aqui do Ibovespa, não sei o porquê, tá? Enfim, gráfico do SP500 teve mais um dia de alta, tá? E, pessoal, em termos de padrões gráficos, eu não vejo justificativas aqui para essa alta, nem gosto muito de gráfico do SP500, tá? Mas a gente teve aí alguns eventos. E, pessoal, a principal justificativa que eu encontrei aqui para esse movimento de subida foram rumores que surgiram na parte da manhã de que o Donald Trump pode aliviar as tarifas, tá? Isso aí acabou deixando o mercado um pouco feliz ali, fez o mercado ter uma alta, ele começou caindo, depois ele subiu, né? Ele virou para alta, e isso já vinha acontecendo nos últimos dias, né, pessoal? Isso porque o Donald Trump, ele tinha sinalizado aí, alguns dias atrás, lá no dia 28, que poderia flexibilizar as tarifas, tá? Que poderia negociar, mas somente após o 2 de abril. Então o mercado hoje começou, depois de tanta queda nos últimos dias, né, precificando o 2 de abril, aí, que entra em vigor muitas tarifas, a gente teve aí o mercado meio que realizando um pouco e começando a especular que o Trump pode aliviar amanhã nas tarifas. E, pessoal, para mim o principal evento do dia, talvez até o principal evento da semana para o mercado, na minha visão, é esse, tá? Que a gente vai ter amanhã. O Trump, ele vai estar anunciando, pessoal, às 17 horas no horário de Brasília, eu acho que às 17 horas no horário de Brasília, novas tarifas, tá? Deixa eu ver aqui essa notícia do dia 26, né? Aqui tá falando quarta-feira, dia 26, tá? Mas, pessoal, o que eu encontrei de informações aqui também, mais recentes aí em um site gringo e alguns sites gringos, indicam que vai ser esse anúncio dessas tarifas aí por volta das 16 no horário leste lá dos Estados Unidos, que dá mais ou menos aí às 17 horas da tarde no horário de Brasília, tá? Então, provavelmente ali no final da tarde que a gente vai ter esse evento onde o Donald Trump vai falar, o mercado vai estar extremamente atento ao que ele vai estar falando, e se houver algum sinal de adiamento das tarifas, ou se as tarifas implantadas forem menores ou menos abrangentes do que o Donald Trump veio falando nos últimos dias, a gente pode ver o mercado disparar, tá? Então, atenção, porque muita gente fala, Tainan tá falando que vai cair porque amanhã é decisivo. Não, amanhã, pessoal, vai depender do que o Trump vai soltar. Agora, se ele soltar o que ele está falando aí nos últimos dias de tarifas aí muito duras, vai tarifar os carros de todos os países do mundo, vai tarifar a indústria farmacêutica, vai tarifar todo mundo, enfim, vai aumentar tarifas, vai colocar tarifa no Canadá, no México. Se ele realmente for fazer isso aí a gente pode ter uma reação ruim do mercado, porque o mercado já está aí tirando o pé um pouco das apostas de que ele vai ser muito rígido, tá? De que ele vai sair tarifando todo mundo. E, pessoal, eu suspeito que essa alta que a gente teve hoje, ela veio principalmente ali da expectativa de que o Trump vai pegar leve, principalmente porque a gente teve hoje, pessoal, dados macroeconômicos ruins, tá? A gente teve às 11 horas da manhã a divulgação do PMI industrial ISM de março, e a expectativa era que ele viesse 49,5, que já é ruim. PMI abaixo de 50 mostra contração no setor que está sendo avaliado. Ele veio 49, tá? Então ele veio não só abaixo de 50, mas veio abaixo da expectativa, veio abaixo do de fevereiro. Isso aqui mostra que a atividade industrial dos Estados Unidos está desacelerando mais rapidamente, tá? A oferta de empregos JOLTS, pessoal, de fevereiro também veio abaixo da expectativa. A expectativa era 7.690.000 e vieram 7.568.000 contra 7.762.000 que vieram aí no mês de janeiro, tá? Então a gente vê que a gente teve uma geração de vagas menor. Então esses dados aqui por si só estariam indicando recessão, tá? Ou enfraquecimento da atividade econômica. E, meus amigos, não foi só esse dado aí hoje que veio ruim, não, tá? A gente também teve um outro dado macroeconômico que veio ruim, tá? Vou mostrar aqui para vocês. Um outro dado macroeconômico que eu não gostei também, pessoal.
preço no setor manufatureiro ISM de março, tá? Olhem isso aqui, pessoal, também saiu às 11 horas da manhã, tá? Expectativa era que ele viesse 64,6, mais alto do que em fevereiro, quando tinha vindo 62,4, mas ele veio muito mais alto, ele saltou para 69,4. Isso daqui, pessoal, sugere que a gente pode estar vendo um cenário de estagflação se aproximando lá nos Estados Unidos, tá? A gente também teve, pessoal, uma revisão aí do PIB do primeiro trimestre por parte do Fed de Atlanta para baixo, tá? Então eles estão esperando que a economia americana vá crescer menos do que o esperado, tá? Então a gente está tendo aí sinais claros de desaceleração da economia, enquanto a inflação é a única coisa que está surpreendendo para cima, tá? Isso é bastante preocupante, pessoal. Isso é algo para a gente ficar aí atento aí nas próximas horas e amanhã, porque se o Trump chegar ali, se ele chegar ali tocando terror no mercado, pode ser que a gente tenha mais quedas, tá? Variação de empregos privados ADP amanhã na quarta-feira, 2 de abril, às 9h15, tá? Eu vou estar, inclusive, fazendo uma live nesse horário aí, lá no canal Educação Real. E, pessoal, depois a gente vai ter aí o discurso do presidente Trump, tá? Pelo que eu vi aqui, agora apareceu no calendário macroeconômico. Eu não tinha visto isso antes, tá? Não estava aparecendo mais cedo. O discurso do Trump vai ser às 16 horas ali no horário de Brasília, tá? Então, 9h15 da manhã, esse dado aqui a gente tem que ficar de olho, porque a variação de empregos privados ADP também pode dar algum sinal de recessão ou coisa do tipo, tá? E, pessoal, muita atenção nesse dado, esse que vai ser divulgado amanhã é de março, mas muita atenção porque esse dado aqui, em fevereiro, ele veio muito ruim, tá? Em fevereiro ele veio 77 mil, o mercado até ficou bastante apreensivo com o payroll na época, né? E a projeção para o de amanhã é 118 mil. Tá? Então o mercado está esperando que vão ter sido registrados mais empregos criados pelo dado de variação de empregos privados ADP, que é relativo ao setor privado. Mas, meus amigos, muita atenção, porque variação de empregos privados ADP abaixo de 100, ele é um sinal de que a geração de empregos ela já não está sendo suficiente para absorver o crescimento natural da força de trabalho nos Estados Unidos, tá? Pessoal, acima de 50, ele é um sinal de estagnação econômica, tá? Se, por exemplo, a gente tiver um dado de variação de empregos privados ADP abaixo de 50, aí já é um sinal de que o setor privado nos Estados Unidos está em apuros, que as empresas estão pausando as contratações ou até mesmo mandando embora, fazendo cortes de gastos, tá? E aí já pode sinalizar um enfraquecimento mais rápido da economia, tá? Isso geralmente, a variação de empregos privados ADP abaixo de 50, pelo menos historicamente, foi um sinal prévio de que a economia iria entrar em recessão em breve, tá? Então, só que a gente também tem que tomar um certo cuidado, tá? Porque a gente não pode julgar que a economia entrou em recessão ou não por causa de um único dado, né? Geralmente quedas aí que são consistentes aí por períodos maiores, tá? De 2 a 3 meses consecutivos com esse dado aqui, por exemplo, vindo abaixo de 100, a gente já pode falar que a economia está estagnada, ela não está crescendo, tá? E abaixo de 50, aí é caminho para uma recessão mesmo. Então a gente vai ter que ter muita atenção nesse dado amanhã, porque, como eu disse, o de fevereiro não veio legal. Em termos de análise de sentimento, pessoal, a gente tem sinais de alta, acreditem ou não, tá? Quando a gente vai aqui para o TRDR, a gente tem o long short ratio caindo desde ontem, ao mesmo tempo que o open interest vem subindo também desde ontem, tá? E o funding rate negativo. Ou seja, a galera está apostando que o Bitcoin vai cair, geralmente quando o pessoal aposta que ele vai cair, na maioria das vezes as baleias tentam jogar o mercado na direção contrária do resto do mercado. E quando a gente vai aqui para o Liquidation Rich Map para ver onde que as baleias podem tentar jogar o mercado, onde que está essa liquidez, a gente vê que ela está ali na região, principalmente dos 85.700, tá? Então, ponto que a gente tem mais liquidez está na região dos 85.700, próximo aos 86 mil, região dos 86.500 a gente tem um pouco, tá? Então pode ser que a gente veja o Bitcoin buscando nas próximas horas aí aquele alvo daquele ombro, cabeça-ombro invertido, que tem um alvo ali na região dos 86.700, tá? Que seria o alvo. Então a gente também tem um pouco de liquidez ali na região dos 88, mas o ponto principal está sendo aqui nos 85.700, então a gente pode ver o Bitcoin dar uma beliscada naquela região aí nas próximas horas. É lógico, pessoal, vai depender também dos dados macroeconômicos, de como vai estar o humor
do mercado americano amanhã. Pode ser que a gente tenha os investidores preferindo vender suas posições também antes do discurso do Trump, tá? Não tem como prever esse tipo de coisa, mas costuma acontecer às vezes, quando os investidores estão muito ansiosos para um evento que eles têm um pouco de receio, eles vendem antes, esperam passar e depois eles recompram. E alerta, pessoal, para as altcoins a situação já ficou feia, tá? Gráfico aqui, pessoal, da dominância do Bitcoin nos últimos dias, ele tem feito aí rompimento de uma região de resistência que eu disse que não seria legal ele romper, tá? Se a gente for aqui para o gráfico diário da dominância do Bitcoin, a gente vê que ela rompeu o nível de 62,3, que era uma resistência que vinha impedindo a subida da dominância do Bitcoin nos últimos meses, tá? Então a gente vê que a dominância rompeu essa região e agora, meus amigos, a dominância do Bitcoin tem caminho livre aí para subir, tá? E o alvo aqui desse rompimento, desse triângulo ascendente aqui que a dominância do Bitcoin rompeu para cima, está ali na região dos 66%, tá? Ou seja, a dominância do Bitcoin pode subir e o Bitcoin pode esmagar as altcoins em termos de valor de mercado. O dinheiro ele pode sair das altcoins e ir para o Bitcoin, tá? Então a gente tem aí um sinal muito ruim para as altcoins. Hoje, pessoal, a gente teve um dia de alta aí para Ethereum, tá? Ethereum chegou a subir aí na casa dos 4,5%, que é uma alta considerável, né? Mas, infelizmente, ela não conseguiu reverter nenhum dos padrões de baixa dos últimos dias, tá? Nos tempos gráficos maiores, gráfico diário, ela rompeu para baixo ali, um topo duplo. Se a gente olhar aqui, projeções, o alvo está na região dos $1.100, tá? Então, a gente vê um alvo aí que ele está muito abaixo, tá? Quando a gente vai aqui para o gráfico de 1 hora, a gente ainda tem aquele cenário dos últimos dias em que a Ethereum rompeu para baixo, uma bandeira de baixa aqui no gráfico contra o Bitcoin. E, meus amigos, o alvo está ali na região dos 1.650, 1.660, tá? Então a situação para Ethereum não está legal, tá? E, pessoal, hoje a gente teve uma altcoin, falando em altcoin, a gente teve uma altcoin hoje que, meus amigos, caiu 60% no dia, tá? Tá um apontando o dedo pro outro, um falando que foi o outro, né? A Binance fala que foram algumas baleias lá que causaram esse movimento de queda bizarro no token ACT, tá? Que caiu aí mais de 60% hoje, se a gente pegar até a mínima do dia. Para quem nunca ouviu falar nesse token, pessoal, esse token aqui é o ACT-I, né? Ele é, se você olhar a sigla dele, é DIA Property, tá? Mais ou menos assim que se fala. É uma plataforma descentralizada que integra agentes de IA, né, agentes de inteligência artificial, ao ecossistema blockchain, tá? E esses agentes de IA são programados autônomos, né? São programas autônomos projetados para realizar tarefas específicas, né? Eles aprendem e tomam decisões aí com base em dados que eles vão analisando. E o token, nesse caso o token ACT, né, ACT, ele facilita as transações dentro desse ecossistema, tá? Ele incentiva a participação de usuários ali, incentiva na criação e no aprimoramento dos agentes de IA que operam dentro do ecossistema, tá? E, pessoal, um dos principais aí acusados, tá? Não tem como provar nada, né? Mas o que eu vi falando na internet é que a Binance, a corretora Binance, teria culpa aí por esse evento, tá? A Binance, pessoal, segundo as notícias que eu vi hoje, atualizou de forma abrupta, né, as regras para margem e alavancagem em alguns tokens, tá? Em algumas criptomoedas além desse token. Então não foi só ele que caiu, tá? Mas eles avisaram, pessoal, faltando menos de 3 horas, tá? Então eles deram 3 horas, olha, em 3 horas nós vamos mudar aqui a alavancagem desses tokens, tá? E isso, pelo que eu vi sendo explicado, levou a liquidações em massa de posições, tá? Muitos investidores grandes, inclusive baleias, foram liquidados, né? Eles acabaram causando um efeito dominó, tá? A Binance correu lá e falou, ó, posições agora vai ter uma alavancagem bem menor, tá? Que com a alavancagem menor, essas pessoas, né, teriam que colocar mais margem. Então muitos optaram por fechar a posição. Quando todo mundo foi lá fechar a posição ao mesmo tempo, os preços do token despencaram, tá? E aí o preço caiu, pessoal, da faixa dos 18 centavos para menos de 8 centavos, tá? Isso aí em 30 minutos, pessoal. Isso tudo aqui aconteceu muito rápido, tá? Se vocês derem zoom nos gráficos, vocês vão ver isso, tá? E isso aí deu uma perda de mais de 100 milhões de dólares no market cap desse token, no valor de mercado, tá? E tinha rumor de todo lado, pessoal. Tinha gente falando que isso daqui foi uma pegadinha do 1º de abril, tá?
mas com uma movimentação real no mercado. A gente teve rumores de que a Wintramoot, que é uma empresa que faz market maker, estaria por trás disso, tá? Enfim, isso aqui gerou bastante volatilidade. Isso aí, pessoal, levanta certas questões na minha visão de alerta para todos nós que operamos aí em corretoras como essa, como a Binance, tá? Essas corretoras, elas não estão subjugadas, vamos dizer assim, a uma legislação de algum país, principalmente as plataformas de futures, tá? Eles não oferecem aqui, por exemplo, no Brasil. Então, se eles chegam lá e mudam as regras de uma hora para outra e você perde dinheiro, não tem nada que você possa fazer, você não pode processar. Aconteceu há poucos dias atrás com a Hyperliquid, né? Aquela corretora onde as baleias estavam operando, tá? Eles simplesmente encerraram lá o contrato futuro de uma criptomoeda lá sem avisar, né? O resultado foi catastrófico, tá? Então, é isso, tá? Isso aqui tá muito estranho, essas coisas que estão acontecendo nos últimos dias. Eu até elogiei a Binance no dia, né? Eu falei, nossa, mas a Hyperliquid fez isso, mas a Binance pelo menos não faz, né? E ela foi lá e fez aí algo similar hoje, tá? Ela não removeu o token como a outra corretora fez, né? Mas ela diminuiu a alavancagem. Tá? Se for isso mesmo que eles estão falando, e se for isso, ela acabou forçando as pessoas a venderem o token ali, fecharem as posições às pressas. A Binance supostamente abriu uma investigação, pessoal, preliminar aí para tentar entender o que aconteceu, tá? E a Binance revelou que 3 usuários VIP venderam aproximadamente $514 mil em tokens ACT, tá? E um usuário não VIP despejou $540 mil no mercado à vista, tá? E segundo eles, isso causou uma queda à liquidação, né? E outros tokens aí, como o token DF, UFT, Ripple, Lumia, Quick, né? E o HMSTR, eu não sei como se pronuncia ele, tá? Esses tokens aí também acabaram caindo junto, tá? E depois a Binance aqui veio falando que estava limitando a alavancagem, então ficou essa guerra de versões aí, tá? Ninguém sabe direito o que aconteceu. O que a Binance deu de informação aí concreta é que a gente teve essas vendas aí, esses despejos aí, né? Será que era algum insider que sabia que que a corretora teria que diminuir ou iria diminuir a alavancagem hoje? Nós não vamos saber, infelizmente, tá? Mas que tudo isso foi muito estranho, foi. Mas eu não vou ficar aqui só falando dessa moeda, tá, pessoal? Solana, tá? Solana teve aí um dia de queda leve, tá? Solana continua naquele cenário da bandeira de baixa, que ela rompeu para baixo. Se a gente fizer aqui uma projeção de alvo para ela, tá lá na região dos $100, tá? A da Cardano, meus amigos, a da Cardano também tá com alvo ali na região dos 55 centavos de dólares, rompeu algumas semanas atrás um topo duplo para baixo com esse alvo, tá? Binance Coin, meus amigos, Binance Coin tá andando de lado aqui na minha visão, tá? Não consigo ver aqui um padrão novo para Binance Coin nos tempos gráficos maiores. Nos tempos gráficos menores, ela está se segurando ali no suporte dos 600, mas lembrando, pessoal, se a Binance Coin confirmar que esse topo duplo alvo para ela estará lá na região dos $566, tá? XRP, meus amigos, XRP parece estar formando nas últimas semanas aí, parecia estar formando um triângulo descendente, né? Ela subiu forte hoje ali por volta das 5 da manhã de ontem, né? Do dia de hoje, né? Desse 1º de abril, ela chegou a subir 3,6%, tá? E por enquanto ela não rompeu aquele triângulo descendente, tá? Se ela romper ali para baixo a região dos $2, isso aí continua válido, esse cenário do triângulo descendente, tá? Dogecoin, meus amigos, parece ter rompido para baixo aí nos últimos dias, uma bandeira de baixa com alvo lá na região de aproximadamente 12 centavos, então o gráfico está indicando que a Dogecoin pode ir para os 12 centavos. Tron teve mais um dia de leve alta, mas não tem nenhum padrão gráfico muito claro, tá? O token TON, que subiu bastante nos últimos dias, hoje ele teve uma leve queda, mas ele não formou nenhum padrão gráfico aqui muito fácil, muito visível, tá? Avax, meus amigos, Avax aí teve um dia de alta, né? E agora está devolvendo uma boa parte dessa alta de hoje, tá? Nos tempos gráficos maiores aqui, ela não pode romper a região dos 17,50 para baixo, né? Ela forma um topo duplo, tá? AVE, pessoal, ontem parecia estar ali rompendo para baixo um pivô de baixa com alvo na região de aproximadamente $133, tá? Hoje ela subiu com essa subida do mercado e voltou. Se amanhã as coisas piorarem, o Trump falar que, não, nós vamos colocar tarifas mesmo, agora não tem como voltar atrás, eu vejo a AVE indo aí para a região dos $133, que é o alvo desse pivô, tá?
Outra moeda importante aí que a gente não pode deixar de comentar, pessoal, SUI, tá? SUI teve um dia de alta, mas não conseguiu formar aí um padrão muito claro em termos de gráfico, tá? NIR, pessoal, teve um dia de alta também, mas ela não conseguiu desfazer aquele topo duplo que tem alvo lá na região de aproximadamente 95 centavos. Então a situação da NIR parece muito com a situação da Ethereum, tá? Uma moeda que está aí projetando uma grande queda para os próximos dias. No mais, pessoal, por esse vídeo é isso. Irei mantendo vocês atualizados aqui pelo canal do YouTube, lá pelo canal do Telegram. Amanhã, às 9 horas da manhã, estarei em live lá no canal da Educação Real, acompanhando a divulgação do dado de variação de empregos privados ADP ao vivo. Até mais, tchau, tchau!